Olá amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, já de cara eu vou pedindo desculpa a vocês se o apresentador está assim com a carinha de cansaço, de sono, mas é que a gente mudou o horário de gravação do programa e agora a gente está gravando de manhã e até ter uma adaptação a coisa fica um pouco complicada. Mas o importante é que a gente tem muita coisa para falar de voleibol, muito assunto sobre Superliga, está começando o Sul-Americano masculino também, então a gente fica ligadinho aí, presta atenção que a gente tem muita informação para você. Mas sem perder tempo, a gente começa falando da Superliga masculina, que teve aí a sua 5ª rodada do retorno, vai dar uma paradinha essa semana aí para poder ter a disputa do Sul-Americano, né? Alguns jogos não vão acontecer, mas tem bastante coisa para a gente falar. Vou falar rapidinho dos resultados e depois a gente já tem alguns jogos. Bom, o Ponta Grossa jogando dentro de casa não teve muita dificuldade e venceu por 3-0 o time do América Vôlei. Já o poderoso Funvic Taubaté, também dentro de casa, fez 3-1 no Vôlei 1 Itapetininga. O Vôlei 1 que tem feito aí uma grande temporada, surpreendido algumas equipes grandes e dando trabalho para todo mundo mesmo, bacana, né? O SESI São Paulo fez 3-1 no Denk Maringá, né, que vem sofrendo várias dificuldades financeiras aí. E o Vôlei Renata foi surpreendido aí pelo Sada Cruzeiro, o poderoso Sada Cruzeiro, que fez 3-1 fora de casa, um jogo polêmico, com vários cartões, aí a gente vai falar daqui a pouco desse jogo. A PAN Blumenau fez 3-1 no Ribeirão Preto. E o Sesc Rio de Janeiro, dentro de casa, foi surpreendido pelo Fiat Minas, também levando um 3-1. Aliás, foi a rodada do 3-1, apenas o jogo entre Ponta Grossa e América Vôlei ficou em 3-0 mesmo, o resto todos os jogos 3-1, né? Uma coincidência bem diferente aí. Bom, como eu falei, o Fiat Minas surpreendeu os cariocas e fez 3-1 dentro do Tijuca Tênis Clube. As parciais ficaram em 25-20, 25-21, 21-25 e 25-19. O ponteiro argentino Nicolas Lazo fez 11 pontos na partida e foi eleito o troféu Viva Vôlei, né? O Minas aí tem sofrido com altos e baixos, assim como o Sesc Rio de Janeiro. São duas equipes que ainda não conseguiram manter o mesmo patamar de jogo durante as rodadas. A gente esperava aí um jogo talvez um pouquinho mais equilibrado. Eu esperava particularmente que o Rio fosse ganhar dentro de casa, mas são duas equipes que têm um potencial incrível, mas ainda não conseguiram realmente essa regularidade para se manter no topo da tabela. Do lado do Sesc Rio, mais uma vez, o Wallace foi o maior pontuador, com 17 pontos. E o Central Flávio foi um grande destaque também, marcou 13 com 71% de aproveitamento no ataque. Então assim, a gente torce, aí a galera carioca tá meio triste, que esperava o time lá mais acima na tabela. É um time formado para lutar pelo título mesmo, tem grandes estrelas, né? A gente não precisa nem citar nomes aqui que todo mundo já conhece, mas ainda está bastante irregular. E o Minas também começou mal a competição, ganhou alguns jogos importantes como o dessa rodada, mas ainda precisa apresentar um padrão melhor de jogo, mais contínuo. O outro jogo que a gente vai comentar, exatamente o polêmico jogo entre o Sada Cruzeiro e o Campinas, né? O jogo que teve aí vários cartões vermelhos, né? Muita discussão, mas que o Minas acabou vencendo em parciais de 25-22, 25-21, 20-25 e 25-22, se mantendo assim na ponta da tabela da Superliga. O argentino Facundo Conde foi o maior pontuador do jogo, ele fez 19 pontos e ainda levou para casa o troféu Viva Vôlei. Mas o Cruzeiro mostrando muita força, é muito interessante, né, esse efeito que o Mundial de Clubes tem nas equipes brasileiras que participam. Tanto no masculino quanto no feminino, o ritmo volta diferente, as equipes voltam jogando muito acima, né, e isso se traduz em resultados na Superliga. E é o que tem acontecido. O Sada Cruzeiro está jogando muito bem, o trabalho feito lá é incrível, né? O Marcelo Mendes, para mim, é um dos melhores técnicos que a gente tem no Brasil hoje e, quiçá, um dos melhores do mundo, né? E aí ratifica aí a posição do Cruzeiro como um dos grandes favoritos ao título. A Superliga está pegada, mas o Cruzeiro realmente tem se destacado. Como eu falei, essa semana a gente está tendo o Sul-Americano aí, né? Quem vai participar é exatamente o Sada Cruzeiro e o Taubaté. A gente tem mais duas equipes argentinas, né, participando, mas
algumas equipes aqui da região sul-americana, mas realmente a final ou vai ficar Brasil ou Brasil e Argentina, né, que são as grandes forças do nosso continente aí. E semana que vem a gente vai estar falando sobre o resultado, como que rolou esse sul-americano, até porque o campeão se classifica para o Mundial de Clubes. Bom, depois dessa rodada, ficou assim a classificação da Superliga Masculina. Em primeiro, o Sada Cruzeiro com 44 pontos. Em segundo, Funvic Taubaté, também com 44 pontos, mas com um jogo a mais. O SESI São Paulo vem em terceiro com 33, né, e um jogo a menos que o Cruzeiro e 2 a menos que o Taubaté. E o Sesc Rio de Janeiro em quarto com 32, também com 2 jogos a menos que Taubaté e 1 a menos que o Sada Cruzeiro. É meio complicado isso, porque a gente tem Sul-Americano, tem o Mundial, várias competições no meio da Superliga, e aí mexe-se muito com a tabela, e às vezes um time tem mais ou menos jogos do que o outro. Mas segue a briga entre os 4 primeiros colocados, o Cruzeiro e o Taubaté um pouquinho mais destacados. Mas agora a gente vai falar de Superliga Feminina de Vôlei. Então, vou falar primeiro os resultados, e daqui a pouco a gente fala aí como foram os jogos. O Sesc Rio de Janeiro venceu o Osasco no maior clássico do voleibol brasileiro por 3-7-1, num jogo também cheio de polêmicas, e já a gente vai falar disso aí. O SESI Vôlei Bauru passou um sufoco, mas dentro de casa venceu a nação rubro-negra por 3-2. O Dentil Praia Clube segue líder da competição e passou o carro em Barueri com fáceis 3-0. O Minas venceu o Fluminense e mostra que com a chegada da Rabadzieva é uma nova equipe e se candidata também, mais uma vez, ao bicampeonato. Bom, o Curitiba Vôlei fez 3-0 em Valinhos e se mantém firme ali no G8 para se classificar para os playoffs. E por fim, um jogo disputadíssimo ali pelas últimas vagas do G8 ali, o Esporte Clube Pinheiros fez 3-2 no São Caetano, que não vem fazendo uma grande temporada aí, uma pena. O São Caetano sempre teve equipes muito guerreiras, essa temporada está passando por dificuldades. Bom, falando no grande clássico brasileiro, Osasco e Rio de Janeiro, o Osasco culpou a arbitragem pela sua derrota, né? O Lisomar ficou muito chateado com alguns lances que a própria TV, né, o jogo foi transmitido pela Sport TV, mostrou que aconteceram erros da arbitragem realmente. O Osasco levou 2 cartões vermelhos, isso prejudicou. Eu acho assim, dizer que a arbitragem definiu o jogo é um pouco complicado, né? Mas que pode ter influenciado em alguns sets, com certeza, né? Eu acho que esse jogo, assim como o jogo de Campinas e Sada Cruzeiro, evidenciam, né, a necessidade da ajuda eletrônica, né? Principalmente no jogo de Osasco Audax e Rio de Janeiro, que não tinha o desafio, né? Com certeza, se a gente tivesse, isso não teria acontecido, né? A gente realmente acha que precisa melhorar a qualidade da arbitragem brasileira, que não está legal. A gente tem bons árbitros, excelentes árbitros, mas se você for pegar um apanhado geral, tá devendo, não tá legal. Porém, a gente tem que entender também que o voleibol se tornou um jogo muito rápido, né? Por exemplo, a Tandara, que é uma mulher, né, que teoricamente tem menos força do que o voleibol masculino, um ataque da Tandara chega a alcançar 105 km por hora. E aí, para um árbitro enxergar uma bola dentro fora, nem sempre é fácil, né? Então, assim, a ajuda eletrônica se faz mais do que necessária, se faz vital para que a gente melhore a qualidade dos jogos e não tenha tantas dúvidas na decisão de alguns pontos polêmicos, né? Há uma promessa da CBV, que caso realmente saia uma verba aí que eles estão esperando, que ano que vem todos os jogos passem a ter desafio. É importantíssimo que isso aconteça, né? O Luiz Omar saiu com toda a razão muito chateado do jogo de hoje, de ontem. A equipe fez uma grande partida, né? O Rio estava desfalcado da Tandara, que aliás, vamos mandar rezar a Tandara aí, porque tá difícil, é uma lesão atrás da outra, e a gente se preocupa inclusive para a Olimpíada. Ela voltou a sentir a parede abdominal e ficou fora e não tem previsão de volta, está sendo cuidada com muito carinho, né, por toda a parte médica aí do time do Sesc Rio, né? A ideia é que ela esteja 100% realmente para os playoffs,
mas é uma coisa que preocupa. Então o Rio não contou com a Tandara, mas teve aí a Renatinha e depois a Penha, que entrou no lugar e entrou muito bem. E o jogo foi muito disputado, o Osasco jogou muito bem também, mas esses erros acabaram pendendo um pouco a partida para o Rio de Janeiro. Né? Existe uma polêmica, teve o jogo de semana passada entre o Bauru e o Rio de Janeiro, também, que foi decidido de uma maneira feia, né? O último ponto, né? 20-18 no tie-break, e o último ponto foi num erro de posicionamento da oposta de Bauru, o ponto foi para o Rio, e também houve muita discussão. A própria Dani Lins deu uma entrevista dizendo que toda vez que tem jogo contra o Rio de Janeiro, os árbitros têm medo de Bernardinho. Isso é uma coisa que sim acontece, a gente não pode tapar o sol com a peneira, mas o Bernardinho faz a parte dele, ele usa dessa moral que ele tem de multicampeão para tentar se impor nos jogos, e aí o trabalho do árbitro é se impor de volta. Eu acho que isso tem que ser coibido. O Bernardinho exagera sim, mas ele usa desse artifício quando ele vê que realmente a arbitragem permite que isso aconteça. Então assim, é necessário que seja revisto isso. O desafio eletrônico é vital hoje em dia no voleibol, e a gente torce para que ano que vem a Superliga possa realmente dispor desse aparelho, né, desse aparato tecnológico em todas as partidas. Bom, o outro jogo que a gente vai comentar foi realmente um atropelo do Praia Clube em cima do Barueri. Eu acho que aí existe um componente psicológico muito forte. As parciais foram absurdas para um jogo desse nível, 25-9 no primeiro set, é difícil de você ver isso numa Superliga, e num time que do outro lado, comandado pelo técnico da seleção brasileira. 25-14, 25-13, foi uma costa, mas uma costa muito bem dada do Praia nas meninas de Barueri. Por que eu digo que pode ter um componente psicológico muito forte? Porque se vocês lembram, algumas semanas atrás a gente teve a Copa do Brasil, e esse mesmo confronto aconteceu, e o jogo foi disputadíssimo, teve grandes chances de Barueri levar o jogo para o tie-break, e mais uma vez, devido a polêmicas com a arbitragem, Zé Roberto Guimarães retirou o time de quadra, levou um cartão vermelho e acabou perdendo o jogo, o set e o jogo. Isso abalou muitas jogadoras, você via muitas jogadoras de Barueri chorando ao final da partida. As próprias adversárias do Praia Clube, como são amigas, são adversárias, não são inimigas, foram consolar as meninas de Barueri, e eu acho que isso pode ter pesado nesse jogo aí, e as meninas sentiram esse confronto e realmente jogaram muito, muito abaixo do que poderiam. O Praia não tem nada com isso, é líder da competição e passou o rodo mesmo, né? Ninguém esperava isso aí, mas foi muito bem. Inclusive o Zé Roberto cumpriu nesse jogo, que ele ganhou três partidas de punição por causa dessa retirada da equipe na Copa do Brasil, cumpriu sua segunda partida nesse jogo, falta mais uma agora no confronto contra o Minas, e aí o Zé Roberto vai estar liberado para novamente participar dos jogos da sua equipe. Mais uma vez, a dominicana Brailyn Martinez deu um show, foi a maior pontuadora com 17 pontos, e a Claudinha, a levantadora Claudinha, acabou vencendo aí a votação como melhor em quadra no Viva Vôlei. Vocês verem a disparidade entre as duas equipes nessa partida, a Brailyn Martinez fez 17 pontos, a maior pontuadora de Barueri fez 5, que foi a oposta Lorene. Isso é um jogo para esquecer mesmo, Barueri jogar na gaveta e não pegar nunca mais, né? Levantar a cabeça, porque já tem outra pedreira na próxima partida. Bom, depois dessa rodada, ficou assim a classificação da Superliga Feminina. Em primeiro, o Dentil Praia Clube com 17 jogos e 47 pontos. Coladinho atrás vem o Sesc Rio de Janeiro com 45, também com 17 pontos, 17 jogos. Em terceiro, Itambé Minas com 42, mas com um jogo a menos. O Osasco vem em quarto com 35 e em sexto aí vem SESI Vôlei Bauru com 33 pontos. Então o campeonato está bem embolado, muitas coisas podem acontecer, mas eu acho que vai ficar realmente entre essas equipes que eu citei aqui, que estão realmente na ponta da tabela. Depois vem Barueri com 22 pontos, já bem atrás mesmo. Essas equipes são realmente as favoritas para essa finalíssima aí dos playoffs da Superliga. Bom, depois desse resultado geral da Superliga masculina e feminina, a gente vai dar um giro bem rápido por aí no nosso saque rápido.
Bom, em saque rápido de hoje a gente tem uma notícia só, mas é uma notícia muito bacana pra gente ver como o voleibol brasileiro é muito bem quisto lá fora e tá todo mundo de olho nos nossos jogadores. Pois é, o Lucarelli, a cada janela de transferência que se abre, é sondado pelas grandes equipes do mundo inteiro, não só o Lucarelli, mas vários atletas brasileiros, mas o Luca que está agora numa fase incrível, mais uma vez já tem especulações sobre o nome dele jogando fora do Brasil. Pois é, o Milão, o time de Milão, que na última temporada já tentou tirar o Lucarelli do Taubaté, parece que está interessado em desembolsar uma grana preta para dessa vez realmente levar Lucarelli para terras italianas. Porém, um grande time da Rússia também está de olho no ponteiro brasileiro. O Dinamo de Moscou pretende investir pesado na próxima temporada e quer o brasileiro no seu plantel para a disputa de todas as competições continentais que ele irá participar na próxima temporada. Então o Lucarelli está em alta aí, mas tanto o Lucarelli quanto o Wallace, que é outro atleta muito cortejado pelas equipes estrangeiras, sempre tem preferido ficar no Brasil com salário alto, mas abaixo ainda do que eles poderiam ganhar lá fora, mas estando próximos da sua família. A gente não sabe como é que vai ser aí a resposta do Lucarelli, que ainda está estudando, tá? A gente ainda está, não digo no meio, mas já chegando na fase final da Superliga, mas ainda tem muita coisa para competir ainda. Então o Lucarelli, a gente não sabe qual vai ser a resposta dele, se fica mais um ano em Taubaté, se vai para outra equipe aqui dentro do Brasil mesmo, ou se vai lá para fora. Mas o fato é que mais do que nunca ele está super valorizado no mercado e tem várias equipes muito fortes interessadas no passe aí do Lucarelli, que vai ser disputado a tapa mesmo, e o Luca tá voando em quadra, depois de uma série de lesões graves, voltou a jogar o seu melhor voleibol e tá fazendo a diferença dentro de quadra. Bom, depois de falar um pouquinho aí dessa especulação sobre o Lucarelli, a gente vai responder as suas perguntas no Conexão MDV. Bom, a gente começa falando sobre a pergunta do Rodrigo Lontra. O Rodrigo pergunta assim: Osasco descendo a ladeira? Não, Rodrigo, descendo a ladeira é meio exagerado. O Osasco veio de uma derrota muito pesada aí, jogando dentro do seu ginásio, né? Contra o São Paulo Barueri. Foram 3-7-0, ninguém esperava esse resultado. Né? A equipe não entrou em quadra, não jogou nada mesmo. E teve uma cobrança forte da sua torcida. A torcida de Osasco é uma torcida fanática, apaixonada, e pela primeira vez em muito tempo eu vejo alguns integrantes da torcida se manifestarem aí, cobrando resultados. Isso eu não vi há muito tempo, mas dizer que o Osasco vem ladeira abaixo é muito complicado, né? A gente teve o jogo dessa semana agora contra o Rio de Janeiro, que é uma grande equipe. Sim, o Rio estava sem Tandara, mas continua sendo uma grande equipe, e o Osasco jogou de igual para igual, tanto que o resultado, em parte, se deve às polêmicas que aconteceram, os 2 cartões vermelhos, tal, tudo que a gente já falou no programa de hoje. Eu acho que dizer que o Osasco está descendo a ladeira é muito forte, não concordo. O Osasco está muito bem na tabela, está lutando ali ainda. Eu acho que o time, sim, tem oscilado, né? Eu já conversei tanto com o Luiz Omar quanto com o Spencer, eles vêm buscando aí realmente a formação ideal da equipe. Né, a equipe tem oscilado, mas dizer que o Osasco está ladeira abaixo eu acho um pouco de exagero, não concordo não, Rodrigo. Eu acho que o time tem tudo para vir forte para os playoffs e é um dos candidatos ao título. Eu acho que não é o favorito hoje, sim, não é, mas é uma equipe muito forte e que não pode ser subjugada jamais, tá? Bom, a Lúcia Amorim pergunta assim: final da Superliga Feminina, Rio versus Minas? Então, Lúcia, é uma forte tendência, mas é impossível a gente descartar outras equipes como o próprio Osasco, né, como o SESI Vôlei Bauru, que é uma equipe muito forte, mas que também está muito inconstante. Mas são jogos que podem acontecer e podem virar de uma hora para outra, porque plantel essas equipes têm, né? E o próprio Praia Clube, que hoje é o líder da Superliga. Então acho que essas equipes aí, entre essas equipes, mais o Minas e o Rio que você citou, realmente tudo pode acontecer. Eu acho que o Minas, com a chegada da Rabadzieva, ganhou um corpo a mais, né? Voltou a brigar pelo bicampeonato. E o Rio sempre é o Rio, não fez uma grande campanha na última Superliga, mas se reforçou bastante
E se a Tandara tiver 100% e jogar o que ela fez na Copa do Brasil, onde ela fez 40 pontos numa partida, aí é complicado. Então, assim, tá tudo muito em aberto, né? Essas equipes são muito parelhas e vai muito do dia, né? Atleta tem muito disso. Às vezes o atleta é incrível, mas naquele dia ele não tá bem. Então, assim, eu acho que pode sim acontecer Rio versus Minas, mas é cedo pra gente falar, tá bom? Bom, fechando a conexão de hoje, a gente responde o Otávio Monteiro. O Otávio diz assim, ele faz mais que uma pergunta, tá, gente? É um texto maiorzinho. Ele diz assim: lamentável o que está acontecendo com o Flamengo. Será que a diretoria do tradicional clube carioca não vê isso? Então, gente, eu vou falar aqui como apresentador e como flamenguista também. É muito triste que a gente vê acontecer com o Flamengo, um time de tradição não só no futebol, né, um time de massa, mas que já foi inclusive campeão da Superliga, particularmente na final mais bonita que eu já vi, onde o Flamengo derrotou o Vasco em 5 jogos, um playoff de 5 jogos, foi emocionante. Então, assim, o time voltou na última temporada, disputou a Superliga B, foi vice-campeão, veio disputar a A, e esperava-se aí um aporte financeiro maior da equipe carioca, esperava-se, pelo menos a grande maioria dos torcedores, esperava-se que fosse montada uma equipe já para vir disputar título, né, por toda a tradição do clube carioca, pelo aporte financeiro que o clube carioca tem condições de fazer na equipe, porém montou-se uma equipe razoável, tem algumas atletas muito boas, outras nem tanto, e o time vem numa descendente. Ali o Rodrigo tinha perguntado do Osasco, ele perguntou se estava descendo a ladeira. Quem está descendo a ladeira é o Flamengo, que até fez um primeiro turno legal, ficou ali no G8 e agora já está aí brigando para não cair para a última posição. Então corre o risco de ser rebaixado, né? Isso é preocupante. E o que a diretoria vai fazer em relação a isso? Agora, para essa temporada, não tem o que fazer, o time está aí. Mas eu acho que tem que se rever esse planejamento, né? É um time de muita tradição e eu acho que para a próxima temporada a gente torce para que não caia, né? Mas se cair, eu espero que o clube não abandone novamente o projeto, e caindo ou não, eu acho que tem que ser revisto, né, o investimento, e o Flamengo merece aí um time de melhor qualidade que traga maiores resultados, né? Então aí acho que eu falei mais até como flamenguista do que como apresentador do programa, mas realmente é lamentável, é muito triste a gente ver, tô contigo, Otávio, a gente vê o Flamengo nessa situação. Mas a gente torce que dias melhores virão, né? Vamos ficar aí na torcida. Bom, galera, por hoje é só, a gente vai ficando por aqui, mas eu aguardo vocês na semana que vem, antes da pausa aí do carnaval, para que a gente continue falando sobre voleibol. A gente vai falar sobre o sul-americano masculino e vamos continuar mostrando para você como é que está a Superliga, o que está acontecendo. Se tiver notícia aí internacionais que valham a pena a gente trazer para vocês, a gente vai estar trazendo também. Então fiquem ligadinhos na gente, tá bom? Eu fico por aqui, mas semana que vem a gente se vê mais uma vez. Um beijo grande e até lá.